sensibilidade e profundo compromisso com o povo de Israel e com a missão do que realizou. Por mais de 45 anos ela foi muito mais do que uma profissional. Foi uma guia, um apoio e, acima de tudo, uma presença humana excepcional para centenares de pessoas que tomaram uma das decisões mais importantes de suas vidas, incluir o Estado de Israel em seus testamentos. Em uma área tão delicada como testamentos e fundos, onde se entrelaçam questões legais, emocionais e familiares, ela sempre soube oferecer uma combinação única de profissionalismo impecável e calor humano. Cada história, cada ligação, cada encontro recebeu sua atenção total, seu tempo e seu coração. Por meio de seu trabalho incansável, ajudou a construir uma ponte eterna entre gerações, entre aqueles que já não estão e o futuro do povo judeu. Graças a seu empenho, inúmeros legados se transformaram em vida, educação, lar e esperança para milhares de pessoas em Israel. E o mais impressionante é que, ainda hoje, continua acompanhando aqueles que confiaram nela. Ariela, onde você está? Nunca foi apenas um trabalho, foi uma missão. Por isso, em nome do Plano de Sol, de nossa comunidade e de todas as famílias, cujos nomes estão para sempre inscritos nos projetos que ajudou a construir, queremos dizer obrigado. Obrigada por sua integridade, obrigada por seu compromisso invalável, obrigada por seu exemplo de serviço, ética e amor por Israel. Que seu caminho continue iluminando aqueles que dão continuidade a este trabalho e que possamos seguir aprendendo com sua dedicação e seu profundo senso de responsabilidade. Que Deus abençoe com saúde, alegria e satisfação pela grande obra que está realizando. Muito obrigado. Essa faz com foto me filma também. Mas que horas são? Eu tenho que filmar. Não balança, não balança. Queria saber que horas. Isso tudo vai para o YouTube. Obrigado, filha. Obrigada, Chay, pelas palavras. Eu não sei se sou tudo isso, mas eu queria ser tudo isso. Mas isso vem de longe. Né? Eu vivi uns momentos no passeio judeu que foi proibido, especialmente eu nasci em Trieste, numa cidade onde o antisemitismo era violento, e desde quando o fascismo entrou em Trieste, os judeus não eram mais italianos. Eu nasci quando os judeus não eram italianos, então eu não nasci italiana. Eu fui registrada só numa comunidade judaica. Não tinha o direito de nascer. Meus pais me transferiram para Bologna, uma cidade menos antissemita, onde, não obstante tiveram leis antissemitas, foram afastados dos trabalhos públicos. Meu pai era professor universitário, foi afastado. E na Mussolini, querendo ser bonzinhos, fez escola judaica só para judeus. Então, parecia que na Itália não fosse entrar exatamente as leis como entravam na Alemanha. Na Alemanha se sabia o que estava acontecendo, na Itália não estava acontecendo nada, porque o comportamento de Mussolini era diferente do comportamento de Hitler. Então, os italianos continuaram confiantes que não ia acontecer o pior. Mas o pior aconteceu. Meus pais
foram avisados, meu pai foi avisado por um vizinho de não entrar dentro de casa, porque a Gestapo estava esperando a minha família. E do jeito que a gente estava, meu pai foi buscar minha mãe na escola, comigo e meu irmão, e nós tivemos que ir embora. Chegamos, como Deus quis, indo em Matagais, subindo a montanha, chegamos na Suíça. E lá ficamos até o fim da guerra. Terminada a guerra, aí eu fui italiana, porque a Constituição da Itália mudou, em 1946 teve uma Constituição nova, então todos os cidadãos nascidos na Itália podiam ser italianos, aí eu fiquei italiana. Mas o antisemitismo continuou. Eu senti que os judeus eram aceitos, mudou a Constituição, mas o antissemitismo continuou latente. Isso percebi na escola, percebi em outros lugares. Um dia cheguei atrasada, o Pedro me falou, não sei se um dia cheguei atrasada. Bom, só eu tinha sobrado de judia naquela escola e todo mundo sabia que era judeu. Eu não estava escrito judeu aqui. Como todo mundo sabia que era a judia que sobrou. E quando nasceu o Estado de Israel, Bolonha tinha muitos imigrantes judeus que tinham vindo da Alemanha, da Grécia, e eu conheci imigrantes gregos, porque a Grécia tinha sido colônia italiana, o fascismo entrou na Grécia. Eu conheci imigrantes. Quando nasceu o Estado judeu, todo mundo, numa comunidade que tinha sido destruída pelas bombas, estavam morando nos parques que estavam em pé, muitos judeus da Europa que não tinham onde ir, não tinham onde voltar. Quando nasceu o Estado de Israel, foi uma alegria coletiva. Todo mundo saiu festejando na praça central de Bolonha, cantando. Eram proibidas as manifestações. Mas quando falaram que é uma manifestação não contra o governo, mas para festejar o nascimento do Estado, até a polícia nos escutou. E todo mundo começou a dançar no meio da praça central de Bolonha, que é uma cidade medieval, uma praça muito bonita. Eu, naquele tempo, com a alegria, eu também estava muito feliz. Que nós tínhamos uma casa, nós tínhamos um lugar. E pensei, aquele vai ser também um lugar. Porque todos esses estrangeiros que estavam na comunidade de Bolonha acampados, que tinham fugido da Polônia, da Alemanha, e outros países, porque na Itália foram perseguidos e mortos os judeus italianos que estavam inscritos nas comunidades, mas aqueles que refugiavam nas comunidades italianas, ninguém sabia que era judeu, porque denunciavam. Então, aqueles sobreviveram numa cidade antissemita. E os italianos registrados na congregação israelita foram buscados, família por família, e mandados em campo de concentração. Nós fomos levados em campo de concentração, porque quando caminhou da Gestapo para na frente da porta do nosso prédio, um vizinho, arriscando a vida, foi procurar meu pai e dizer, não entre para casa. E nós não entramos. E assim nós estamos. Quando eu voltei na Itália, a sinagoga estava destruída. E quando foi reconstruída, não tinha mais gente. A gente estava numa grande lápide na porta da sinagoga. É verdade. O destino me trouxe para São Paulo. Eu cheguei em São Paulo, entrei numa congregação, unidade, estava cheio de judeus. Mas como? Sobre os judeus tem uma sinagoga cheia na Itália. Era tanto vazio deixado. Eu cheguei em São Paulo. E quando eu vim morar em São Paulo, eu falei, não, eu não fui morar em Israel, eu tinha que fazer alguma coisa. Tinha que fazer alguma coisa. Essas marcas do antissemitismo me deixaram uns traços na alma. Então eu procurei se existia qualquer recriação, que na Itália já existia. Já existia, meu pai já era colaborador. Eu procurei o que era recriação. E nisso, eu fiz aquilo que eu precisava fazer para mim, para minha família. Eu conheço o judaísmo, a filosofia judaica. Eu queria ter ido para Israel, não fui. Estou em São Paulo. Mas em São Paulo,
eu posso colaborar com Israel, eu posso colaborar com o judaísmo. Eu tive educação judaica. Eu tive educação judaica num país antissemita, mas eu tive. Eu tive um pai filósofo que me ensinou que no judaísmo tem muitas regras, mas o fundamento do judaísmo é a moral do judaísmo. É a moral. Quando pediram para Hillel, me fale rapidamente quem quer ser judeu, Hillel respondeu: não faça o próximo aquilo que você não quer que seja feito para você. Não faça o próximo. O Rebelo foi feito muito ao próximo, aquilo que não queria fazer para si mesmo. Nesse lado do judaísmo. E outro profeta que me influenciou muito foi o profeta Abacuque. Num trecho de Abacuque, os cristãos traduziram: a fé salva. Os judeus traduziram: as tuas ações te salvam. A fé não salva ninguém. Se eu acredito numa coisa, isso não me salva se eu mato o meu vizinho. Ninguém mata porque tem um prêmio depois. O fundamento é não matar. Então, a fé salva. Não adianta acreditar em alguma coisa e fazer outra. Nós nos julgamos. Ninguém que puxa, nós que julgamos, nós mesmos. Nós temos a nossa consciência, a nossa moral. Cada um tem que se auto-julgar. Então, isso fez Israel um estado único no Oriente Médio, que tem ética. Que tem ética, não mata o fanatismo, porque Deus está tentando as virgens, nada parecido. Cada ser humano tem as próprias limitações. E cada ser humano tem o dever de se julgar a si mesmo. Por isso nós temos um Yom Kippur, que cada um faz uma autoanálise. Então, se nós não temos um estado onde nós podemos viver com as nossas leis, o nosso pensamento vai ser perdido. Esse é um pensamento universal. Nós não temos dogmas, mas nós temos que ter uma terra para nós protegermos, nós, o nosso povo, as nossas ideias, a nossa dor. E nós, eles querem tirar uma terra, mas com a terra eles querem tirar também, porque é o judaísmo. O judaísmo é o fundamento do nosso povo. Nós temos Israel, e em Israel nós precisamos, e nós lembramos que somos nós. Nós temos nossas ideias, ideias de justiça universal. Nós demos o primeiro mandamento que toda a humanidade está acompanhando, respeitar o Shabbat. O Shabbat é para mim, para você, para o estrangeiro que está na minha terra, para todo mundo, são leis universais. Então, nós salvamos o nosso Estado, nós salvamos também a nossa moral. É isso que me empurrou a ficar no fundo comunitário. No fundo comunitário, eu conheci pessoas que eram sozinhas, que tinham ficado sem ter sido deportadas. Eu me senti a família dessas pessoas que vieram para o Brasil e também queriam fazer alguma coisa. Então, com isso, eu fiz o máximo que estava nas minhas possibilidades para acompanhar essas pessoas que estavam sozinhas e para dar um apoio até que eles tenham vidas. Isso aconteceu. Antes de começar a fazer esse testemunho, como falou o Chay, eu visitava essas pessoas quando eu era voluntária. Eu visitava as pessoas. Eu não falava só em dinheiro, falava daquilo que nós somos. Aquilo que me deixava muito contente e que depois, nas minhas visitas, eles me agradeciam por ter ido visitar. Também eu estava cobrando. Eu estava cobrando para aquilo, para o meu ideal. Para o meu ideal, nós tínhamos que fazer parte. Nós somos, nós fazemos parte. E para fazer parte, nós precisamos ter a ideia e a prática. A ideia é o nosso judaísmo, a prática é o nosso Estado. Que tem que ser mantida com todas as nossas forças. É isso que foi o que fiz. Só isso.
Mais no braço. Obrigada, Ariela, por compartilhar sua história com a gente. Um exemplo, com certeza. Bom, a gente segue agora com muito orgulho e alegria com a edição 2025 do Prêmio Nery Moisés Dobró, homenageando os nossos voluntários nas categorias do calendário anual, que são Dória Che, Dória Machado, Divisão Feminina e o Fundo Comunitário Querem Mais. A gente vai começar com o primeiro prêmio, que é o prêmio do Dória Che, que é o Profundo dos Jovens até 35 anos. É um grupo muito especial, porque é a novíssima geração que já está envolvida e comprometida com Israel. É o nosso futuro. Então a gente tem muito orgulho aqui de chamar